seja muito bem-vindo nessa noite de quinta-feira, nossa quinta online, o nosso encontro semanal. É como se fosse o nosso segundo culto, né? Seja muito bem-vindo, você que já faz parte da nossa igreja, você que recebeu o convite para estar aqui conosco, seja muito bem-vindo, viu? Nós ficamos muito felizes com a sua presença. Então, esse culto, essa série foi feita para todos vocês com muito carinho, com muito amor, porque nós entendemos o propósito de Deus, não? Então, reforçando que essa quinta online é uma ferramenta poderosa para que a gente possa crescer ainda mais, crescer em conhecer a palavra de Deus. E já desde agora, também desde já, eu já quero agradecer, deixar aqui a nossa gratidão aos nossos pastores Glauco, Lígia, né, a Wesley também, essa família sacerdotal que nos serve com tanto carinho. E também agradecer ao Jonas, que nesse tempo tem nos inspirado a ir além daquilo que nós julgamos não capazes, né? Mas ele nos inspira a nós irmos muito além daquilo que a gente possa imaginar. Jonas, muito obrigada por você estar sendo esse canal de bênção nas nossas vidas. Bem, quero pedir então já para você estar curtindo aí o nosso vídeo. Ele acabou de subir aqui para o canal do YouTube. Eu gostaria muito de pedir para você para que você curta, seja um missionário. A gente tem um entendimento assim que o missionário é aquele que vai, evangeliza, vai para a África, vai para os ribeirinhos, vai para o mundo, não é? Ah, mas eu não posso ir, Sandra. Pois então, este vídeo pode. E sabe como que ele pode? Se você curtir ele. A gente olha aí no Instagram, curte tantas coisas, né? Vamos curtir algo que vai edificar a vida de alguém? Então, meu Deus, ainda não... Olha, tem muita gente e pouca curtida. Então, curte aí, família linda, renovada. Curte aí para que esse vídeo da tua igreja possa alcançar muito mais vidas em nome de Jesus, amém? Bem, nós estamos aqui então com essa série maravilhosa, Armadura de Deus, e nós já tivemos a introdução com o Jonas, né? Para que a armadura serve, por que ela é necessária na nossa vida. Nós então já aprendemos a cingir-nos com o cinturão da verdade. Nós também já aprendemos sobre a couraça da justiça. Nós também já aprendemos sobre as sandálias com a pregação do evangelho da paz, não é? E também aprendemos sobre o escudo da fé. E hoje nós vamos aprender sobre capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas, antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar, vamos falar com o nosso Pai, amém? Senhor, Pai querido, Pai eterno, nós te damos graças, obrigada, Senhor, por esta quinta. Obrigada por este dia, sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado conosco. Pai, nada do que eu vá falar agora, Senhor, se não tiver o Senhor à frente, Senhor, Pai querido, é em vão. Então eu quero pedir que teu Espírito Santo venha aqui e convença cada coração e ministre cada coração, porque a tua palavra está sendo lida, está sendo ensinada, e é ela, somente ela, quem tem o poder para nos alertar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos colocar no caminho em que devemos andar. Espírito Santo, então eu quero convidar, fica conosco aqui, venha estar conosco, fique na casa também dos nossos irmãos, esteja ao lado dos nossos irmãos, dessa família linda que nós temos, e nos ensina nesta noite aquilo que nós devemos aprender e a praticar, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Não apenas guardar para nós, mas que nós também possamos estar ensinando aos outros. Em nome de Jesus, nos ensina, e nós te pedimos que os nossos ouvidos estejam abertos a ouvir a tua voz, a aprender de ti, Espírito Santo, que esta palavra hoje elas possam ser rema e possa ser real na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Louvado seja Deus.
Olha, eu quero reforçar novamente, se você ainda não curtiu esse vídeo, então curta, porque agora é para valer. Agora nós vamos iniciar o nosso estudo. O nosso estudo não, né, gente? O nosso culto, a nossa quinta online. E eu quero ler com vocês, então, Efésios 6, do verso 17 e 18. Então, pegue aí a sua Bíblia e vamos nos acompanhar na leitura, amém? Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém. Então esse é o texto que nós vamos estar meditando hoje, né, sobre a armadura, né, nós vamos falar do capacete e da espada do Espírito, mas eu queria falar algo com vocês, eu queria destacar algumas palavras nesse tema, e eu queria falar sobre Efésio, né, Efésio, a igreja de Éfeso. O que era a igreja de Éfeso, né? Lá haviam muitas igrejas, né? Que eram os gentios de Paulo, né? Aquelas pessoas a quem Paulo estava evangelizando. E os gentios nada mais é do que pessoas como eu e você. Aqueles que estavam fora da promessa, né? Do filho, né? Nós não somos judeus, nós somos adotados, né? Então, a igreja de Éfeso era esse povo que estava ali se convertendo, andando com Deus, andando com Jesus, andando com o apóstolo, né? Aprendendo dia a cada dia. Então, segura aí. Então, Éfeso era uma igreja onde havia pessoas novas convertidas, né? Era a igreja que estava crescendo lá em Éfeso. A espada de Deus. Eu também queria que você ressaltar esta palavra, né? A espada de Deus, ela é a fé que nós devemos exercer em tempos difíceis. E eu também quero falar sobre capacete. O capacete, quando Paulo fala capacete, ele não quer dizer bem o capacete, mas ele quer dizer proteger a cabeça, não é? O capacete serve para isso, para proteger um soldado quando ele vai para a batalha, né? Como nós estamos aqui aprendendo as armaduras, a armadura, o capacete vem para proteger a cabeça, não é verdade? Então, por que a cabeça? Porque essa parte do nosso corpo é a parte que Satanás faz de tudo para dominar ela, faz de tudo para conquistar ela, porque é aqui que nós, na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso entendimento, é que nós aprendemos sobre a salvação. E a fé, que é a salvação. A fé aponta para a salvação. Se eu não tenho fé, logo eu não vou guardar o entendimento que eu aprendi da Bíblia. Né? Porque a salvação, ela é por meio da fé. E aqui, na nossa cabeça, é onde tudo acontece. Se Satanás ganhar esse campo aqui, a batalha já foi perdida. Então, por isso, Paulo estava reforçando com a igreja de Éfeso que era importante eles terem o capacete da salvação, guardar, proteger tudo aquilo que eles tinham aprendido sobre a salvação. Então, vamos lá. Por que Paulo, então, escreveu essa carta, essa epístola, né, para a igreja de Éfeso? Bem, vamos entender, aqui eu quero abrir um parênteses, né, para que a gente possa entender o porquê dessa carta. Paulo teve o discernimento espiritual de que a igreja de Éfeso estava sendo atacada espiritualmente.
Por isso ele então escreve essa epístola que vai no capítulo 6, que vai do 10 ao 20, falando só sobre a armadura. Por quê? Ele queria levar o povo a um crescimento espiritual. Ele queria tirar aqueles irmãos, aqueles cristãos que estavam aprendendo, que estavam ali naquele leitinho ainda, né? Ele já queria elevar o conhecimento da igreja de Éfeso. Então, por isso, Paulo escreveu essa epístola, para que eles pudessem saltar. E algo que é, enfim, para que isso? Para que eles pudessem, sim, sobressair sobre as potestades, sobre os ataques de Satanás. Porque eu imagino que eles estavam sendo bombardeados com mentiras, com enganos, com a questão de pecado. Isso pode, isso não pode. Até hoje isso, sabe, persiste na igreja de Cristo, desde a época de Paulo. Então, Paulo, ele escreve essa carta para dizer o quão é importante nos revestirmos da armadura de Deus. E isso é espiritual, amém? Isso é espiritual. Algo que nós aqui da Igreja Cantareira, nós, como Renovada Cantareira, nós também temos esse intuito. Assim como Paulo escreveu essa carta, essa epístola, com o intuito de fazer com que os cristãos crescessem espiritualmente, aprendessem mais, nós também queremos que você aprenda mais. O mundo espiritual, ele é real. Ele é muito mais palpável do que essa caneta que eu tô segurando, que faz barulho. O mundo espiritual é assim. Ele faz barulho. Ele é real. E nós aprendemos, né? A gente sempre ouve com os nossos pastores que isso é real, que isso é tangente, né? O mundo espiritual é tangente. E eu quero abrir um parênteses aqui, que tem um livro maravilhoso que eu leio, que eu já li, tive a oportunidade de ler. Eu emprestei o livro 1, o volume 1, porque eles são 2 volumes, e eu quero trazer um trecho aqui antes da gente entrar de fato nesse assunto. O nome do livro é Este Mundo Tenebroso. Então, logo no início, o livro ele trata de uma cidade fictícia, claro, e onde a igreja estava sendo bombardeada com ataques dos líderes daquela cidade, do governo daquela cidade. Então, o governo daquela cidade queria fechar a igreja. E existiam anjos de Deus fazendo com que aquela igreja ficasse aberta e os demônios fazendo de tudo também, usando o governo, usando as pessoas de autoridade da cidade para que aquela igreja fosse fechada. E aí então, uma dona Filomena, que era uma das intercessoras, uma das primeiras mulheres daquela igreja, a fundar aquela igreja, ela estava doentinha, coitada. E uma certa noite iria ter uma reunião da igreja. E aí os irmãos ficaram meio assim, eu não acredito, dona... Eu vou dar o nome, porque eu não lembro o nome da personagem. Mas eles ficaram muito tristes que aquela irmã intercessora, a dona Filomena, vamos dar o nome a ela assim, a dona Filomena não poderia estar, porque ela estava enferma. E então, todo mundo estava desanimado, mas estava lá. De repente, ouve-se um barulho na rua. Passos. Aí, era a dona Filomena que tinha saído de casa e tinha ido para a igreja, porque ela era uma mulher ousada. E aí, no topo de um prédio, os demônios estavam lá e eles conheciam a dona Filomena. E o líder, né, daqueles demônios falou assim, por que ela está aqui? Eu não disse que era para impedir dela vir para essa reunião? E aí os demônios falaram assim, nossa, mas eu tenho uma dor de barriga nela, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, mas eu fiz o meu trabalho. Não, você não fez. Impeça dela entrar na igreja. E aí aquele demônio fala assim, tá bom, eu vou fazer. E aí ele vai e lança uma flecha nela. Só que havia um anjo que os demônios não estavam vendo, mas aquele anjo estava protegendo a dona Filomena. E aí, os demônios começaram a ficar desesperados, porque aqueles demônios estavam lançando seta, dardos,
e não estava atingindo a dona Filomena, né? Nada estava atingindo aquela mulher. Os dardos, ele até fala assim, peraí que eu vou dar um derrame nela, peraí. E o dardo não atingia a dona Filomena. Enfim, aqueles demônios ficaram assim, o demônio-chefe ficou assim para cortar a cabeça deles. E aí a história do livro, né, conta que aquela irmã entrou na igreja, né, protegida do anjo. Mas sabe o que estava protegendo ela? O que a leitura do livro fala? Que ela estava revestida. É assim o que acontece quando nós nos revestimos da nossa armadura espiritual. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. E se você quer saber o próximo passo dessa história, compre o livro e leia Este Mundo Tenebroso. Você vai entender como tudo isso acontece e que é real. Bem, mas vamos lá. Abri já o parênteses, agora eu vou fechar. Eu quero perguntar algo para vocês. Por que é que Paulo escreve capacete da salvação? Bem, os bons de Bíblia já pode ir escrevendo no chat por que Paulo fala sobre capacete da salvação. Bem, gente, Paulo foi um grande missionário. Isso é mais que comprovado, né? Então ele levava as boas novas, ele serviu. Então a igreja de Éfeso tinha muitos convertidos. Novos, outros talvez desde o início, outros já eram crentes, estava lá para ajudar os novos convertidos, mas enfim, eles estavam correndo o risco de perder a salvação. Então, eu penso que eles estavam em combate, sabe? Aquele combate assim de frente. E quem perdesse iria perder a salvação. E era a morte eterna. Então, existe um professor, ele dá aula de grego, hebraico, né? E eu vi ele comentando que a Bíblia, ela foi escrita não para a língua portuguesa, não para a língua inglesa, mas a Bíblia foi escrita para os judeus. E os judeus, o que nós entendemos que a caneta é caneta, para eles é algo que escreve pra gente. A caneta para eles é muito mais complexo. Para eles é uma caneta estereográfica com tinta, sabe? Para eles é muito mais complexo. Então, por isso, Paulo usa essa linguagem, capacete, armadura espiritual. Por quê? Porque é algo verdadeiramente muito mais complexo do que a gente possa imaginar. E então, Paulo, ele então orienta tudo isso. E bem nesses versículos, né? Do que vai do 10 ao 20, ele então fala verdadeiramente ali sobre tudo que a vestimenta da armadura. E em primeiro lugar, então, nós vamos falar sobre, então, esse capacete. Por que o capacete é tão importante? Então, Paulo, ele queria dizer que era importante de nós, dos cristãos de Éfeso, guardar a cabeça, proteger a cabeça, que ela deveria ser aqui a nossa salvação. Por isso Paulo fala capacete da salvação, né? E eu escolhi a leitura dessa Bíblia porque eu acho que a tradução dela é bem clara, fica muito fácil, né? Então Paulo fala assim, ó: recebam a salvação como capacete. Olha só, para você proteger isso pela fé. Então, vamos dar um exemplo. Por que é importante nós protegermos a nossa cabeça, a nossa mente, né? Muitas das vezes, dentro de um casamento, a traição surge aonde? Surge aqui primeiro. Ela não é, a pessoa não acorda de manhã, hoje eu vou trair, pronto. Não. A pessoa, quando quer roubar, ela começa a arquitetar aqui primeiro. Se a pessoa pensa em se vingar de alguém, porque alguém, enfim, começa aqui. Só que, ao mesmo tempo que é tão simples, né, a gente explicar, tem pessoas que têm uma certa dificuldade. Eu ouço o apóstolo Géser, né, ele fala assim, que Satanás, ele conhece muito bem as conjugações verbais.
E é verdade. E eu vou dar um exemplo aqui que ele nos ensinou, né? Vamos imaginar que que esse daqui é um anjo caído, Satanás, e aqui está o cristão. O cristão está lá firme, né? Vamos pegar um exemplo, a desobediência, né? Aí a pessoa tá aqui, foi repreendido pelo pai ou pela mãe, e aí o inimigo que está ao nosso derredor, não se esqueça, ele está ao derredor, porque ao redor está o anjo, o mesmo anjo que estava protegendo a dona Filomena lá, amém? Não se esqueça, esse livro é maravilhoso. Então, proteger a nossa cabeça é você ignorar o que o inimigo fala. Tipo, é porque que eu não vou fazer, não vou lavar louça para minha mãe, eu não vou varrer o chão, eu não vou estender a roupa, eu não vou no mercado para ela, porque ela me irritou e eu não vou fazer. Um exemplo na escola, não, aquela professora é muito jararaca, aquela professora, eu não vou fazer a lição dela, sabe? O inimigo vem bombardear e ele fala na primeira pessoa. Para você aprender mais também sobre isso, além daqui da nossa quinta online, faça as 7 semanas de libertação, você vai aprender muita coisa. Então, o inimigo, ele vem trabalhar aqui na nossa mente, porque é daqui. Às vezes, eu conheço pessoas dentro da igreja que se afastou da igreja, se afastou de Jesus, porque a pessoa não deu bom dia para ela. Pode parecer pequeno, mas para muitas pessoas, Satanás faz isso ser um iceberg. E aí a pessoa não vai mais para a igreja e fala, aquela igreja também nem liga para mim. Já vai fazer uma semana que eu não vou para a igreja, ninguém me manda um oi, ninguém me manda nada, ninguém me liga, nem o pastor veio aqui na minha casa. E aí a pessoa vai se esfriando na fé, vai se esquecendo. Sabe, lá no início, quando eu disse que proteger a salvação é proteger aquilo que nós conhecemos. E nós conhecemos a salvação, entregamos a nossa vida a Jesus por meio da fé. Está tudo aqui no nosso entendimento. Mas a pessoa vai ficando tão fechada, tão distante, tão distante, tão distante, que quando ela vê, ela já não está mais na igreja. A pessoa vai ficando tão distante, que quando ela se dá conta, ela não quer mais estar na igreja, porque a mente dela não foi preservada, não foi guardada. E pelo contrário, ela perdeu esse combate, porque ela estava desarmada. Às vezes num tiroteio, né? Às vezes o policial está na rua, vai tentar defender, acha que vai conseguir tirar a arma do bandido e no final ele acaba morrendo, porque ele estava desarmado, não estava devidamente equipado. No mundo espiritual também é assim. Então, a nossa salvação custa muito. Para Deus custou cada gota de sangue do filho dele. Para Satanás não custou nada, porque ele quer nos destruir. Então, a salvação é muito importante. E Deus é o maior interessado em que você permaneça na sua salvação. Por isso é importante você acreditar pela fé que a sua mente está guardada. Entregue, para isso é necessário, é fundamental que você entregue a sua vida, a sua mente, os seus pensamentos para Cristo. Porque Ele vai proteger, Ele vai guardar a sua mente. Amém? Ficou claro essa parte? Se não ficou, você manda perguntinha, a gente esclarece lá na próxima quinta, tá bom? A parte B desse versículo 17 diz assim: e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Essa tradução é bem diferente da outra, eu não sei de muitas outras bíblias, né? Porque ela, deixa eu ler ele desde o início. Versículo 17. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Coloca aí para mim no chat. O que é esta espada? O que é
esta espada que o Espírito Santo dá. Em algumas traduções está palavra. Está a palavra. Foi esta palavra que o Senhor escreveu. Foi que o Espírito Santo, inspirando homens, esse livro foi dado. É esta palavra. Se nós manusearmos muito bem tudo que está escrito aqui, nós vamos vencer o inimigo. Se nós manusearmos como uma espada de verdade, né, o inimigo vai fugir de nós. Paulo manuseava muito bem esta palavra, essa espada, porque ele cumpriu o propósito quando ele foi para Roma ser julgado lá. E cada pessoa que Paulo cruzou pelo caminho foi transformado. Cada vida, cada centurião, cada soldado foi transformado. Por quê? Porque ele manuseava muito bem esta palavra. E é isso que Paulo está ensinando à igreja de Éfeso. Manuseie, cresça espiritualmente, veja o mundo real. O mundo espiritual é real e ele quer destruir a sua vida. Ele quer roubar a sua salvação. Mas se você manusear bem esta palavra, a Bíblia, você vai vencer. E aí, o verso 18 diz assim: façam tudo isso orando. E eu queria ressaltar algumas palavras bem chave aqui porque eu achei fabuloso essa parte. E eu convido você a meditar na palavra. Como é maravilhoso meditar na palavra. Você compreender a grandeza de Deus, porque muitas das vezes nós vemos Deus desse tamanico. Ah, tá. Efésios 6. Ah, tá. Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unido com o Senhor. Tá, entendi. Tá, Efésios 6, já li. Não. Você tem que ir além. Compreenda tudo aquilo que está escrito. Viva isso. Creia. Porque não é a armadura do Espírito, mas se você não praticar, não é nada. Proteja-se, proteja a sua casa, a sua família, os seus filhos. Proteja com o capacete da salvação. Eu achei lindo na semana passada que a Deia deu o exemplo, né? Deu testemunho da Bianca, e quando ela era pequititica, né, nova convertida, a primeira coisa que ela ensinou foi a Bianca se revestir com a armadura, né? E ela gravava vídeo com uma musiquinha que na época também era hits, né? Eu coloco o capacete da salvação e ir lá dançando. Então, pratique isso, porque não adianta nada você ler Efésios 6 e não praticar. Nós temos que crer espiritualmente, crer pela fé e praticar. Amém? Então, o verso 18 diz assim: façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dele. Se nós não orarmos, Espírito Santo, às vezes a gente não tem... eu não tenho vontade de orar. E não vai ter mesmo, porque o inimigo não quer que você ore. Ele vai colocar Netflix, ele vai colocar novela, ele vai colocar um monte de coisa, vai colocar um monte de coisa para você fazer, para que você não tenha esse desejo de orar. Mas, se você aceitar tudo isso... deixa eu voltar aqui, que eu vou falar sobre novela. Há uns anos atrás, eu congregava numa igreja aí de sexta-feira. Abri um parênteses, tá, gente? Mas dentro desse versículo aqui. Sexta-feira era dia de libertação. E aí o pastor, naquela ocasião, naquela sexta específica, ele falou assim: olha, vocês aí vão ser libertos em nome de Jesus. Essas novelas que estão ensinando, passando coisas que são contrárias à verdade de Deus. Olha, eu vou falar para você o significado da palavra novela. Claro que na leitura dele, gente. Ele falou assim, novela. Se você separar a primeira sílaba, né? Nó. O que você faz com nó? Nó é o quê? Nó é para amarrar, certo? Você dá um nó lá, você amarrou alguma coisa, certo? Certo. Então, o intuito da novela é amarrar a sua vida espiritual, gente. Amarrar você, dar um nó. E nó não é aquele lacinho, nó é 2, 3 nó, né? Para não soltar mesmo. E aí o que sobra? Vela. Defunto precisa de vela. Quer dizer, segundo a cultura aí, né?
precisa de vela. E aí eu falei, gente, meu Deus, eu preciso me libertar disso. Já tem até a vela. E, gente, eu levo isso tão a sério que eu não consigo nem me apegar às séries. Sabe, eu assisto um capítulo hoje, não sei quantos dias assisto o outro. Vai fazer, eu acho que mais de 20 dias que eu não assisto o último capítulo. Nem é o último, mas assim, é algo que eu não consigo me apegar, porque eu levei isso tão a sério. Eu falei, nossa, é verdade, o diabo quer me roubar no meu tempo, quer amarrar a minha vida. Porque, gente, quando nós estamos amarrados, a gente não faz nada. Você tá lá imóvel. Nem colocar armadura você consegue colocar. Então, façam isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Ore a Deus, Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Se você começar lá a conversar com o Espírito Santo, Ele quem vai conduzir a sua oração. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Você tá lá, Espírito Santo, olha, me ajuda a oração, olha, eu tô com dificuldade, eu não sei como orar, porque a palavra de Deus também diz que nós não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós. Então o Espírito Santo me mostra aqui onde eu tenho que orar, como eu tenho que orar, o que eu tenho que fazer, o Espírito Santo vai me conduzindo, vai me orientando. Quando você vê, você já está orando há 1 hora. Porque é exatamente assim que acontecem. Eu faço parte do Ministério de Intercessão e nós temos a nossa líder Fernanda que está nos ensinando coisas espetacular. A gente fala assim, ó, guiados pelo Espírito de Deus. E muitas das vezes a gente ora e fala assim, eu repreendo, eu faço. Não, gente, não. A gente tem que pedir para Deus. Deus, opera, Senhor, vai adiante, porque Ele é o nosso grande general de guerra. É Ele quem já está lá com toda a vestimenta, poderoso, todo imponente. Quem poderá contra o nosso Deus? Ninguém. Então, vamos aprender isso também, e eu convido você a chegar mais cedo lá na igreja, vamos orar junto conosco, venha fazer parte desse povo que está orando, entregando a Deus, orando, intercedendo, confiando que Ele fará o melhor. Continuando, fiquem alertas. Você já pensou um soldado, se ele vai para uma batalha e ele não fica alerta, vai ser morto. Vai ser morto. Olha só, Paulo fala assim, fiquem alertas. Cuidado com as coisas que você está ouvindo. Cuidado com coisas que você está vendo. Fique alerta, vigilante todo o tempo. A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse. Fique atento, sabe? Vigie, fique constante. Olha, não se deixe ser roubado. Fique atento, cuidado com o ladrão. Sabe, a gente tem que ficar assim. Aqui em casa, as meninas podem até, não sei se gosta ou não gosta, né? Mas a minha família, quando eu chego lá, pronto, lá vem a Sandra, porque tudo para ela é Deus. E é mesmo, gente, a gente tem que estar vigilante, porque ou a gente está nessa guerra para vencer, ou a gente vai ser vencido. E nós daqui da Igreja Renovada Cantareira, na Quinta Online, o nosso objetivo é fazer com que você vença. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo de Paulo para a igreja de Éfeso, é o objetivo de Deus para a nossa vida, amém? Então fiquem alertas, não vacile, não cochile, não, constantemente alertas, né? Paulo também fala em Coríntios que há muitos que dormem. Muitas das vezes nós estamos com toda a armadura, mas estamos, ó, dormindo dentro da igreja, gente, não! Vamos estar alerta o tempo todo. Não desanimem, olha, muitas das vezes bate uma situação, a gente fica, hoje não vou para a igreja não, não tô bem, tô com um piriri aqui na barriga, não vou bem não. Sendo que a Bíblia fala, se você está doente, venha à presença diante do sacerdote, ele vai orar por você. Para mim, um exemplo de não desânimo é o apóstolo Joel. Gente, esse homem é incansável. Quem conhece o apóstolo Joel, ele é incansável. Na pandemia, o que ele fez e o que ele faz hoje. Na pandemia, gente, ele levantava cedo, fazia live, ele fazia live na hora do almoço, ele fazia reunião no período da tarde, mandava vídeo lá. À noite, nós tínhamos a vigília. Ele ia dormir 2 horas da manhã, levantava super cedo, porque antes de ir para o culto da madrugada, né, ele tinha que meditar na palavra antes de ir. Então, e depois daquilo, ele ia tomar café, ele ia fazer academia,
academia, ele ia fazer exercício, ele é incansável, fazia aconselhamento. Eu já fiz aconselhamento com o apóstolo, viu, gente? Então, é um homem desânimo. Acho que quando o demônio fala assim para os seus subalternos, né? Vai lá, lança desânimo naquele homem. Quando eles vêem, não dá. Acho que o desânimo fica desanimado de ver que é o apóstolo Joel que está na frente dele. Porque ele é um exemplo, vamos nos inspirar naquelas pessoas que estão mais próximas da gente. Quantas pessoas você conhece aí que não vê barreira? Meu, aquele pastor faz isso, aquela pastora faz isso, meu Deus, ele não para. Vamos nos inspirar nisso, porque Paulo está falando, não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. Você conhece alguém que está meio baqueadinho na fé? Pega na mão dele, ora junto com ele, ora por ele, para que ele fique firme, na fé, para que ele não esmoreça. Nós dependemos dessa oração. A palavra de Deus que a oração de um justo tem muita sua eficácia. Pense, quando você dobra o seu joelho e você ora pela Dona Maria, que tá meio abaqueadinha na fé, pela Dona Joaninha, que tá um pouco tristinha, tá magoada, tá ressentida, ore por ela, vá lá fazer uma visita por ela. A igreja de Éfeso estava passando por um combate terrível, mas Paulo estava preso. Então, o que ele fez? Ele foi, escreveu a epístola, mandou cartas para a igreja de Éfeso e fez com que ela ficasse animada novamente. Olha, eu tô te dando estratégias aqui para que você vença esse combate. E é isso. Gente, o mundo real, o mundo espiritual é muito mais real. Um exemplo para vocês, quando as minhas filhas eram pequenas, para vocês terem uma prova de que o mundo é real, o mundo espiritual é real, é quase palpável, gente. As minhas filhas eram pequenininhas e na época estava tendo um filme chamado Monstros S.A. E eu falei assim, não assiste esse desenho, porque esse desenho é do... Não assiste. E aí, elas assistiram. E eu não fiquei sabendo. E aí, nós estávamos lá brincando no quarto, porque de lugar de brincar na nossa casa é no quarto e é na cama. A cama já perdeu o pé, porque a gente traz esse hábito até hoje. E aí, nós estávamos lá brincando na cama, e aí, de repente, uma das minhas filhas fala, mamãe, tem um amiguinho ali do lado do guarda-roupa. Eu, o quê? Tem um amiguinho. Amiguinho da onde? Aí ela, dos Monstros S.A. Eu falei, você assistiu? Assisti. Toda ingênua, né? Porque criança não tem isso, né? Imagina, eu já queria que ela fosse já Xaramanai. E aí eu falei assim, tá, pergunta pra ele se ele é amigo de Jesus. Aí ela perguntou. E ela falou assim, ele disse que não é amigo de Jesus, mãe. Aí eu falei, então diz pra ele que aqui nessa casa só fica quem é amigo de Jesus. E que você não quer que ele fique aqui porque ele não é amigo de Jesus. Aí ela falou assim, mãe, ele tá chorando. Eu, tá se arrepiando aí, irmã? Repreenda em nome de Jesus. Eu falei, filha, fala pra ele ir embora e não voltar nunca mais. Aí ela fez isso. Eu falei, filha, ele foi embora? Ela falou, foi. Gente, o mundo espiritual é real. E você precisa acreditar. Muitas das vezes você fala, ai, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Essa é a frase do inferno. Fala pra ele, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. O mundo espiritual é real. Ah, não, imagina, isso aí é assim mesmo. Não, não é assim. Gente, lute, abra os teus olhos, que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos nessa noite, para que aquilo que a gente está enxergando aqui, a gente enxergue lá na frente. Que a gente venha ter esse entendimento e praticar. É em vão você ter esse conhecimento e não praticar. É em vão. É você ter uma armadura poderosa e levar uma flechada. É em vão. Então, pratique isso em nome de Jesus. Que você possa, que o Espírito Santo possa ter falado com você, alertado você de algumas coisas aí, que você possa estar pensando agora, nossa, é verdade? Nossa, eu tenho pensado nisso. Pode ter certeza que se não tem fruto do Espírito, se não vai de encontro com isso daqui, é seta. É o inimigo aqui, ó, tentando roubar a sua salvação. Quantas pessoas você conhece que não estão firmes na igreja? Será que ela está usando o capacete da salvação?
porque a salvação para Deus vale muito. Para o diabo, apenas prazer de roubar, de matar os filhos de Deus. Naquele grande dia, só vai chegar naquele grande dia quem estiver com a armadura, quem estiver protegido. Naquele grande dia, diante de Deus, vai ser o juízo, ou venha bendito de meu Pai, ou afasta de mim. A salvação é primordial. Use a palavra, use a espada. Você tem essa espada, use ela para se defender, não é para ferir os outros. Se for ferir, tem que ferir o Satanás, não é não? Mas use ela, defenda-se, sabe? Use o escudo para se proteger. Não ache que o mundo espiritual, imagina, eu já levantei a mão, já sou de Jesus. Paulo está nos alertando aqui, como alertou a igreja de Éfeso. O mundo espiritual é real. Aqui no início diz assim, ó. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não lutamos contra seres humanos, mas contra as forças espirituais. Sinal que ela existe. Contra as forças espirituais do qual vivem nas alturas. Isto é, os governos e as autoridades que dominam este mundo. Por isso é importante você estar firme com Jesus, firme com a palavra, vestido com o capacete, protegendo a sua salvação. Amém? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que nós, como igreja, nosso objetivo é fazer com que todos nós cresçamos um pouco mais, que você tenha aprendido um pouco mais nesse entendimento, nessa armadura que Deus deu para você. Deu para mim, deu para você, deu para os seus filhos. Ensine, que nem a Andréia fez, ensine os seus filhos, seus netos a se revestir com a armadura. Não esqueça, curta o nosso vídeo, é muito importante isso para o reino. Compartilhe também esse versículo para que outras pessoas possam aprender também a se defender, a proteger a sua salvação e a conhecer que o nosso Deus é poderoso, amém? Quero orar por você. Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo tão gostoso. Por mim, eu ficaria aqui até amanhã, mas eles têm que dormir. Então, dê uma boa noite de sono para cada um. Que o lar de cada família que está assistindo aqui agora, ou aqueles que ainda vão assistir, Senhor, seja inundado com a Tua presença. Que as pessoas que venham estar assistindo, Senhor, também sejam impactadas e inundados com a Tua verdade, em nome de Jesus. Agora, Senhor, repreenda, vá adiante, Senhor, da Tua igreja, guardando, protegendo, Senhor. Nos ensina a usar as armaduras que a armadura que o Senhor nos deu, como ela deve ser usada, seja a tempo ou a fora de tempo. Eu quero aqui abençoar, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, nos prestigiando. Ele parou tudo que estava fazendo para estar aqui conosco, para ouvir a Tua palavra, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor ensinou à igreja de Éfeso e nos ensinou nesta noite também. Nós somos gratos. Abençoe, Senhor, a vida do apóstolo Joel, todos os pastores da nossa igreja, aos pastores da nossa igreja aqui, Renovada Cantareira, o pastor Glauco, pastor Alígia, o Wesley. Abençoa o Senhor poderosamente. Abençoa, Senhor, cada líder, Senhor, que está aqui empenhado também nesse projeto, Pai. Abençoe todo o corpo da igreja, Pai, com todas as sortes e bênçãos, Senhor, e que eles possam aprender, Senhor, e a praticar, a usar, Senhor, esta armadura que o Senhor tem feito, Senhor, para nos proteger, Pai, porque o Senhor sabia que o mundo seria mau e que nós precisaríamos, Senhor, da armadura para nos proteger e guardar a nossa salvação. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua vida. Nós nos vemos na próxima quinta online. E traga mais gente, convide todas as pessoas que você ama para estar aqui conosco. Bem, nós nos vemos no próximo domingo. Então, fique com Deus. Um restinho de semana aí abençoado para você e para toda a sua casa.